Bem, gente, já voltamos. Hoje estamos conversando com o seu José Soares, ele que é um membro da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, um grande cooperador, principalmente na área dos estudos do ESD e do DAN. Está conversando conosco a respeito da vida e obra de Chico Xavier. Próximo, no bloco anterior, seu Soares, nós conversamos a respeito dessa ligação do Emmanuel com o Chico. Como se deu essa ligação? É bom nós reportarmos ao primeiro contato de Emmanuel com Chico Xavier, em que ele relembra do seu passado e ao mesmo tempo adverte fraternalmente de uma tarefa que tinha a realizar com ele. Muito bem. E diz que a ligação dele data de longas datas. Então, nós sabemos que pelo tamanho, pela expressão da obra de Chico Xavier, devemos imaginar assim o planejamento, as minúcias como foram bem calculadas, as pessoas, os atores que deveriam entrar no palco para exercer, em que pese muitos penetras entraram e por pouco não tiraram o Chico da jogada. Isso é bem interessante, mormente nos anos 60, né? Mas ele, com a sua firmeza, a sua grandeza espiritual e moral, permaneceu conosco. Ótimo. Nós lendo há 2000 anos, nós notamos a ligação dele, né, na condição de familiar de Emmanuel, né, ali, já na Palestina, Roma, e nos séculos seguintes. Nos romances históricos, ele aparece sempre ao lado de Emmanuel, em roupagens diferentes. Então, não é aquela coisa fortuita, aleatória que se deu. São almas ligadas, né, pelo grande ideal de servir. E sem querer aqui mencionar as reencarnações que os dois tiveram, porque para aqueles que estão nos ouvindo, torna-se uma questão de fé nossa para eles. É verdade. Para nós espíritas, é uma certeza. Mas para aqueles que não são espíritas e estão nos ouvindo, nós não queremos transformar isso numa questão de fé. É verdade. O senhor falou aí que ele relata, né, a vida em outros mundos, né? Por exemplo, no planeta Marte. Mas para isso, para ter esse conhecimento e trazer até nós, ele tinha que ter uma relação com os espíritos superiores, né? Porque foram eles que, através do Chico, ditaram essas obras fantásticas. Então, qual a relação, seu Soares, que existia do Chico e principalmente aqui no nosso país? Qual a relação dos espíritos superiores com o nosso país e com o Chico? Bom, primeiro, foi a alternativa única que a espiritualidade teve com a doutrina espírita. Observe que Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Em 1870, a França entra em guerra com que hoje é a Alemanha, digamos assim, a chamada Prússia. Uma guerra em que até Leon Denis, o grande sucessor de Kardec, digamos assim, participou como oficial do exército francês, lá na infantaria, trocando bala na frente. Em que a Prússia ganha a guerra. Então cria-se, com o clima da guerra da Prússia, cria-se um clima para 14-18. Aí observe que o clima europeu passou a ser um clima, começou a alimentar esse lado bélico da coisa. A Primeira Guerra é feita no pressuposto que seria a última das guerras na face da Terra. Ao contrário, ela foi um preparatório para a pior que vem na frente. E termina em 18 e começa em 39. Que por debaixo, assim, na contagem mínima, perderam-se 50 milhões de vidas humanas. Não é brincadeira. Então, como diz a educadora espírita Dora Encontre, a Europa é um continente psiquicamente arrasado. Tem cultura, tem ciência, saber, mas quando chega em termos de espiritualidade, está zerado. Então, o que é que se faz? Transfira para o movimento espírita de renovação da humanidade para alguma parte do mundo. A teosofia morreu na Inglaterra, pagou seu movimento. No Brasil, os Rosa Cruz ainda seguraram-se. E a doutrina espírita veio por inteiro para cá, porque era o único ponto que ela poderia ficar. Na América do Norte, você tinha as correntes luteranas fechadas.
Lá embaixo na Argentina não tinha. Até hoje a Argentina, e interessante, a Argentina é o único país do mundo em que a religião católica é oficial. Outra religião não pode ter na Argentina, só os católicos romanos, é constitucional. Então o senhor veio para o Brasil. Essa altura já era um ponto de encontro de várias raças. Negros, de quase 6 milhões de negros vieram para a América, 75% vieram para o Brasil. Vê a tradição banto, a tradição que hoje é umbanda, que cooperou profundamente na aceitação do fenômeno mediúnico. Apareceram os primeiros médios homeopatas e por diante. Houve toda uma preparação de terreno para que de futuro Chico Xavier chegasse com a turma dele. Então, a preparação do terreno, e quando ele aparece em 1910 e desponta em 32, o ambiente não era tão hostil, ao contrário, o ambiente era favorável a isso. O interessante é que os amigos dele reencarnam no estado mais católico e conservador do Brasil, que é Minas Gerais. E ele se impõe pela caridade cristã, vivenciando os grandes ideólogos católicos, Vicente de Paula, assim por diante, que eram caridosos, na caridade ao próximo. E quem é que sustenta a obra de Chico? Os católicos mineiros. Nós notamos isso aí? Melhor, será que nós notamos isto? Então, essa ligação com o Brasil, porque ele é um pedaço de terra que ela poderia aqui continuar conosco. E nós observamos que por mais que a Europa tenha crescido, tenha melhorado em relação à vivência coletiva, não há clima propício assim, para a divulgação doutrinária de vivência como nós temos no Brasil. Não há. Cá para nós, as igrejas na Europa enchem-se na noite do Natal. O restante do ano, elas estão vazias. É verdade. O brasileiro é por si só espiritualizado, né? Ele já traz, ou pelo menos os espíritos que aqui reencarnam, mesmo fazendo às vezes atrocidades, mas às vezes eles nunca se esquecem. Quantos e quantos às vezes a gente vê reportagem nas penitenciárias e tudo, aqueles detentos falando de Deus. Ah, se Deus quiser, isso e aquilo outro, não é verdade, seu Soares? Sem dúvida. E pelo fato mais interessante, que aí junto a isso lá, aí, nós somos um povo jovem, né? Então, a nossa organização, até mesmo material, em relação a eles mais jovens, a gente já trabalhado na espiritualidade no campo da renovação, então, de qualquer forma aqui, de uma forma bem substancial, o lado fraternal, solidário é muito forte. Nós que fizemos campanha nessa cidade, pedindo ajuda para lares espíritas aqui em Natal, as pessoas pobres, às vezes só tem o mínimo que elas têm, eles repartem. São verdadeiras viúvas reencarnadas, aquelas viúvas do Evangelho, que tinham o óbolo e dava para a gente. Isso é interessante observar. Nunca ninguém negou um pedido nosso no campo doutrinário. A gente ainda vai ficar no próximo bloco com esse tema dos mundos habitados. A gente vai falar um pouquinho de Marte. Marte é habitado realmente, não é? Próximo bloco a gente fala. Agora a gente vai ficar com a Mônica, com a Marta Mônica, com as delícias da Biscote. Daqui a pouquinho a gente volta.